Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos. Deus abençoe seu dia e abençoe sua vida. Vamos rezar, pedir o Espírito Santo, antes de ouvirmos a santa palavra do Evangelho. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 7, versículos 6, de 12 a 14. Disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entraram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não atireis pérola aos porcos. Uma expressão talvez difícil para nós entendermos. E no Evangelho de hoje, Jesus pede discernimento ao pregar a palavra, ao dispensar as coisas santas de Deus. Não adianta perder tempo com aquele que não quer e não aceita. Não atireis pérola aos porcos. A palavra de Deus, para que produza efeito no coração, ela é necessário 2 atitudes: acolhimento e disponibilidade. Caso contrário, irmãos, será como que atirar pérola aos porcos, lançar fora coisas tão preciosas à pessoa que não quer ouvir e não quer praticar. Ela não quer ouvir. Se ela não quer ouvir, para que você vai perder tempo com a pessoa? Para que a palavra e gestos de amor de Cristo produzam efeito em nossa vida, é necessário conversão. E sem a conversão à palavra que anunciamos, a celebração do sacramento que realizamos se tornam ofensa a Deus. Significa jogar pérola aos porcos. Querer fazer ou celebrar um sacramento para uma pessoa que não tem fé é perder tempo. Por isso nós precisamos, antes de celebrar, fazer com que a pessoa desperte a fé nela. Antes de levar a pessoa a fazer a primeira Eucaristia, óbvio, precisamos preparar para nós cristãos católicos aquele coração para que a pessoa acolha o sacramento na fé, seja no batismo, a pessoa que vai levar seu filhinho, a filhinha para o batismo. Não adianta querer batizar por batizar. É preciso que, o mínimo, os pais possam ter o mínimo de fé, os padrinhos, para que possam cuidar da fé daquela criança que vai receber essa pérola preciosa. Assim como o que vai crismar precisa de fé. Sem a fé, os sacramentos, não é que não, a Eucaristia não vai deixar de ter o seu valor porque você tem ou não tem fé, mas ela vai deixar de produzir o efeito. O batismo, independente se a pessoa tem ou não tem fé, ele é precioso, mas para que a pessoa, que ele produza efeito, é preciso que a terra esteja boa para
receber aquela semente sagrada e santa. Então não é prudente falar de Deus e do seu projeto de vida e libertação às pessoas que se julgam muito autossuficientes, que desprezam a religião, o símbolo sagrado. Seria desperdício total. No dizer de Jesus, seria lançar aos cães as coisas santas. As coisas sagradas, os sacramentos da igreja, a palavra de Deus, elas devem ser oferecidas a todos, independentemente. Nós somos semeadores, a quem tem o coração aberto para acolhê-la com respeito. Por isso que Jesus diz na missão, se alguém não quer receber vocês, chacoalhe o pó e vão em frente. A pessoa não quis acolher, não está com predisposição para acolher a palavra, para dar um acolhimento e disponibilidade, vai para frente. E, aliado ao discernimento, Jesus nos indica a regra de ouro: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. O que a pessoa não quer para si, não deve desejar para os outros. A maneira que a pessoa deseja ser tratada, ela deve ser a primeira a praticar. Se a pessoa quiser ser respeitada, ela deve respeitar, é óbvio. E se quer ser tratada com educação, ela deve ser educada com os outros. Mas Jesus também mostra que a sua proposta de vida não é fácil, pois a porta que conduz à vida é estreita, é apertada. Contrariamente, o caminho que conduz à morte é largo, espaçoso, e são muitos que aí entram e caminham por ele. O caminho da vida são para poucos, e poucos são os que o encontram, diz o Senhor. E por que são poucos? Mas Deus não quer salvar a todos? Sim, mas tem pessoas que não querem. Como diz Jesus, é jogar pela aos porcos. A pessoa não acolhe, não tem disponibilidade, não crê e não se abre ao dom de Deus. Porque a fé é dom, mas a pessoa precisa dar o assentimento ou consentimento dela. Por que são poucos que vão entrar pela porta estreita? Porque essa porta exige conversão, mudança de vida. Sem conversão, desperdiçam-se as riquezas da graça de Deus. Não se aproveita a graça e assim ela não produz efeito no coração de quem não quer se converter, não quer compromisso com a palavra. A pessoa quer comodidades, vida fácil, que não exija o menor sacrifício. A porta larga é, no mínimo, podemos dizer assim, a porta larga, no dizer popular, é a lei do mínimo esforço. A pessoa não quer se esforçar para nada. A porta estreita é o caminho do amor, da doação plena, do sacrifício, da abnegação, por amor a Deus. Praticando continuamente a palavra, é a pessoa que aderiu à pessoa de Jesus, na busca constante de vencer dentro de si o seu egoísmo, sua arrogância, sua autossuficiência. Então, sem o forte desejo de vencer esse egoísmo que está em mim e em todos nós, a graça de Deus nada poderá produzir nos nossos corações. Será como jogar pela aos porcos. Deus dá a sua graça, mas precisa que cada ser humano queira, se abra e aceite esta mesma graça. Que o Senhor nos dê um coração acolhedor e disponível para acolher sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.